Olá, meus amigos, muito bom dia Bruna, bom dia Rafael, Evelyn, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao Papo Matinal. Saudades também, meus amigos, saudades. Vou contar um pouquinho da minha saga aqui para vocês. Deixa eu só ir convocando o pessoal a comparecer conosco aqui, galera aqui fiel do Papo Matinal, todos os dias de manhã. Vamos lá que a gente está chegando. Tudo bem? Como é que vocês estão? Já estou aqui, do ambiente novo, graças a Deus, dentro da minha casa, né? Então, em breve aí, podemos esperar aí melhoras no nosso Papo Matinal, nos nossos horários loucos. Queremos voltar aí um pouco à sanidade. Tá? Deixa só o pessoal ir chegando aí, tá? Quero falar com vocês hoje de um tema muito legal, cara, muito legal. Terminei minha mudança aqui, terminei não, né? Terminei de começar. Já tô na minha casa já, ainda muitas coisas para arrumar. Será um período de muitas bênçãos, eu tenho certeza disso. E estão todos vocês aqui muito convidados aqui, passando pela Bahia, a me procurarem aí para a gente tomar um café, vocês conhecerem aqui. Vai ser uma grande alegria. Até teve alguns que me mandaram mensagem esse final de semana, alguns seguidores aqui, mas infelizmente esse final de semana foi a correria da mudança, então não tive muito como dar atenção. Seja bem-vindo, Disse a primeira vez, Disse, que eu te vejo aqui. Seja muito bem-vinda. Fique conosco aqui. Vamos lá. Deixa só o pessoal ir chegando, tá? Pra gente poder começar o nosso Papo Matinal. Vamos lá. Bem, sem muito lenga-lenga, tá? Deixa eu começar com vocês aqui mesmo. O pessoal assiste gravado aí depois, tá? Bem, pessoal, em primeiro lugar é uma grande alegria poder estar voltando aqui e falar com vocês, né? De fato, assim, a presença de vocês aqui para mim é muito importante. Eu gosto muito aqui de estar trocando essa figurinha com vocês e durante as tardes aí a gente continua normalmente a nossa conversa. Sempre tem uma pergunta, sempre tem uma dúvida, sempre tem um messenger, um direct aí que vocês mandam e prolongam um pouco a nossa conversa daqui. Vocês já devem perceber, já faz um tempo que eu uso normalmente essa hashtag ou alguns outros posts, aqueles que já me seguem há um tempo aqui, onde eu coloco essa frase, né, as nossas responsabilidades mensal. De fato, isso daí tem uma história na minha vida e que hoje eu levo com toda certeza para o consultório. Existe um ato fundante na nossa vida que é a presença, né? A presença faz a nossa vida acontecer. A presença, ela é involuntária a nós. Nós não temos esse domínio sobre a presença. As coisas aparecem diante de nós e a presença delas é que as fazem ser. Então veja, hoje eu estava aqui, acordei em casa já e ao levantar um pouco ainda tonto, eu vou até a cozinha e ali se apresenta diante de mim a presença da minha esposa. A gente troca um sorriso, troca um beijo, se cumprimenta, deseja bom dia. Eu olho um pouquinho mais pro lado, no chão, brincando com as panelas ali, tá a presença do meu filho, que abre um sorriso lindo. Os outros estão dormindo ainda, mas ele abre um sorriso. E eu não tenho como ignorar aquilo que se apresenta diante de mim naquele instante, né? A presença do meu filho. Além dessas presenças maiores de seres humanos, né? Se falando de filhos de Deus, há também, minha esposa estava fazendo um café, há a presença de um café ali, que desperta em mim, nossa, vou dar uma despertada, vou poder vir fazer o papo matinal um pouco mais de energia.
no mesmo instante em que eu levanto, eu estava saindo da presença da minha cama, do meu cobertor. Eu entro aqui na presença do meu celular, do escritório novo aqui que está se montando. Então vejam, a nossa vida ela é recheada disso, das presenças. E são as presenças que fazem a dinâmica da nossa vida e que vão nos proporcionando o deixar de ser e o vir a ser. Deixar de ser, vir a ser. Deixar de ser, vir a ser. Porque essa é a dinâmica da nossa vida, né? Esse é o movimento da vida humana. Diante de uma presença, nós deixamos de ser e nós viemos a ser. Passamos a ser alguma coisa. Por quê? Porque nesse mundo as presenças nos transformam. E existe um grande desafio da nossa vida, que é o desafio de dominar as realidades da nossa vida. Ou seja, essas transformações, essas mudanças ocasionadas pelas presenças, elas não podem ser na nossa vida de forma aleatória. Há presenças que são mais dominantes, há presenças que são menos dominantes, há presenças que fazem bem, há presenças que fazem mal, há presenças que contribuem para o cumprimento da minha vocação, há presenças que atrapalham o cumprimento da minha vocação. Bom dia, mãe, sua bênção. Estamos de volta. Vivos. Então há presenças que contribuem, há presenças que atrapalham. Então vejam que essa é a dinâmica da nossa vida, né? As presenças que a gente vai se deparando e como nós nos relacionamos com ela. Se dominamos essas presenças, as presenças que precisam ser dominadas, se nos deixamos dominar diante de uma presença que precisamos nos deixar dominar. Exemplo, diante de Deus, não é uma presença que eu devo dominar, mas é uma presença que eu preciso me deixar dominar. É a grande dialética entre ação e contemplação. Ação, a minha tentativa de dominar alguma coisa. Contemplação, a minha postura de se deixar dominar diante daquela realidade. Tá bom? Então, assim vai acontecendo na nossa vida. Ora, por que essa frase, as nossas responsabilidades nos salvam, que eu uso com bastante frequência, né? Diante da minha vida, aqui, meu crescimento, a minha história, esse foi um grande chamado, né? Eu nasci num ambiente de muito amor, de muito zelo, de muito cuidado. E isso é fundamental. Grande parte das pessoas que às vezes me procuram no consultório ou estão aqui precisando de atendimento, elas estão exatamente por uma rachadura nessa fase da vida, né? Sobretudo na infância, a criança necessita muito dessa segurança, desse ambiente de conforto, de carinho, onde o amor a constrói, né? Onde ela vai crescendo nessa segurança de que ela pode falhar para aprender, porque nessas falhas, nessas rachaduras, haverá alguém que a suporte, haverá alguém que a levante, até que em algum momento ela tenha condições de por si só tocar a sua vida adiante. Agora, então o amor sempre fez parte da minha realidade. Mas praticamente toda a minha geração viveu um outro problema, né? Viveu um problema de esse amor se estender por um tempo. E às vezes nós não somos muito bem preparados para aquela vocação que a gente precisa assumir. Não no sentido intelectual, mas no sentido prático da coisa mesmo, né? No sentido prático de que habilidades na vida nós precisamos conquistar praticando, né? Recente agora a gente estava arrumando aqui a casa e aí existe uma série de atividades a serem feitas aqui. A gente teve que instalar ventilador, trocar a fechadura da porta, mexer aqui, passar uma fiação para poder ligar o ar-condicionado. Algumas dessas realidades eu domino e eu faço. E quão desagradável é quando a gente está diante de uma realidade que você não domina, né? Que você não sabe, que você não consegue fazer. E aí você precisa contratar alguém. Tudo bem, nós não podemos saber tudo na vida. Mas uma das coisas, das lições que ficam é o seguinte: não basta a gente saber a teoria da coisa, é necessário praticar aquilo. Há uma diferença grande. Por exemplo,
eu tive um problema aqui de um bujão, né, que ficou encravado, um bujão de água, né? E eu tentei de várias coisas, né? Tentei, obviamente, desenroscar, a cabeça do bujão chegou a quebrar, aí eu fui pensar, tentei fazer um braço para poder dar um pouco mais de força, não tive muito sucesso. Pensei em botar uma espécie de lubrificante, como era plástico, um silicone ali, ajudaria. Tentei dar um pouco de calor para tentar remoldar a parte da rosca, mas nada disso funcionou. Obviamente precisei chamar um rapaz aqui para me ajudar, um profissional. Ele, de forma muito simples, foi lá com uma ferramenta um pouco... Era uma chave de fenda, mas um pouco mais longa, né? Que ele entrou com a chave de fenda, só que ela tinha um furinho aqui, eu não tinha essa ferramenta também. Ele botou aqui uma outra chave de fenda, fez um braço e conseguiu desenroscar. Eu tive até a minha ideia fisicamente era parecida, mas a prática faz a falta, né? Então, na nossa vida, isso também é importante. Ora, eu já falei em outros papos matinais com vocês que a palavra responsabilidade, ela guarda uma ligação grande com o casamento. Com o casamento. Porque o prefixo res significa coisa, né? De res pública, coisa pública. E o esponsa guarda um significado ligado ao matrimônio, ao casamento, esponsal, esposa. Então, responsabilidade seria casar-se com a coisa. Então, ou seja, dentre todas as presenças que nós temos, algumas presenças nos realizam mais. E realizar mais não significa que nos dá mais prazer ou nos dá mais alegria de fazer, tá? Prestem atenção. Mas algumas presenças consolidam o nosso eu. Fazem nós sermos originariamente o que viemos fazer na vida. Ou seja, algumas presenças elas são vocacionais. Então, diante de algumas realidades da vida, a gente precisa saber escolher, saber diante do que nós devemos estar, né? Vocês estão percebendo aqui que eu estou voltando hoje aqui com o Papo Matinal 7h30, e o Papo Matinal ele é uma presença na minha vida de responsabilidade. Eu me responsabilizo com vocês aqui, né? Eu me comprometo a estar praticamente todas as manhãs aqui, de segunda a sexta, conversando com vocês, falando de algum tema específico, conversando sobre alguma coisa. Eu procuro fazer isso daqui e me esforço para fazer isso. No entanto, às vezes há algumas presenças que me convocam mais, né? Eu estou diante de uma mudança, preciso do cuidado dos meus filhos, ajudar minha esposa. É necessário que na nossa vida nós saibamos escolher qual presença nós devemos estar diante. Pode ser, vou falar com vocês, pode ser que às vezes até mesmo estando aqui no Papo Matinal, aqui comigo, isso não seja a presença que você deveria conceder, né? Se você está, por exemplo, sei lá, você trabalha num comércio e é um momento onde você tem que dar atenção ao seu cliente, né? Você não pode chegar para o seu cliente e falar assim, espera aí que eu estou esperando terminar o Papo Matinal. Você está diante da presença que leva comida para sua casa. Ou de repente, é o único momento que você tem em casa para brincar com seus filhos, ou para estar com seus filhos, ensinar eles, fazer alguma coisa, ou estar com a esposa, planejar o seu dia, ou fazer sua oração, seu momento de oração. Veja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: todos nós devemos ajustar as coisas na nossa vida, né? Existe uma ciência que faz isso, né? A prudência faz isso, tomar as decisões, e a justiça também, e organizar de forma justa o que tem que estar em cada momento do nosso dia. Na terapia nós fazemos isso, né? É uma grande parte da terapia do roteirista. Tomar essas decisões na vida. O que eu devo encaixar em quanto tempo? Quanto tempo eu concedo a cada presença? Quanto tempo eu, que sou jovem, estou jogando videogame? Quanto tempo eu, que sou um funcionário público, estou realmente dedicando meu tempo ao meu trabalho? Quanto tempo eu, que sou pai de família, estou dedicando para estar com a minha família de presença inteiro, né? Cumprindo as minhas responsabilidades. E eu digo isso para vocês, que as nossas responsabilidades nos salvam, porque as responsabilidades, elas dão o tônus da nossa vida, dizendo para nós onde que nós devemos estar, qual é a presença que nos convoca naquele momento. Então vejam, quando você tem uma criança pequena e uma criança chora,
Aquele choro da criança, ele convoca você para aquela responsabilidade. Ou um filho que a todo instante está gritando para você, pai, 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 mãe. Ele está com uma pequena frasezinha, uma pequena palavrazinha, relembrando você da tua vocação como pai. Tipo, você que está aí, ó, agora, não esquece qual é a sua vocação. Você é pai, você tem que me dar atenção, você tem que me dar amor, você tem que cuidar de mim em algumas necessidades materiais. Então, a nossa vocação e as nossas responsabilidades, elas têm um poder salvífico na nossa vida. Elas têm um poder de nos trazer de volta aonde que nós devemos colocar a nossa atenção. Recentemente, eu estava com as crianças, né, e no hotel a nossa vida é muito limitada. Aqui em casa as crianças elas não têm televisão por livre demanda, né? Então, assim, ninguém pode chegar aqui em casa, criança, e liga a televisão e sai assistindo. Não funciona assim. Normalmente, como que a gente faz aqui em casa? A gente tem um dia, né, que costuma ser sexta-feira ou sábado, onde a gente senta para ver um filme em família. E às vezes a gente prioriza um filmezinho que atenda mais a realidade dos pequenininhos, ou a formação dos maiores. E quando eu e a Regiane queremos ver um filme que seja relativo à um filme mais para adultos, a gente espera as crianças dormirem e a gente aproveita o tempo onde elas estão descansando para poder assistir. Mas assim, não é televisão livre demanda, ninguém chega aqui, aperta o botão e sai assistindo o que está na TV. Mas esse período de mudança vocês devem imaginar que é um pouco mais complicado. Eu estou desde novembro, final de novembro sem casa, morando num hotel, um espaço restrito. Claro, estou em Salvador, estava em frente ao Farol da Barra, tinha oportunidade de ir à praia, fomos muito à praia. Mas existiam dias, né, obviamente, onde minha esposa estava sozinha com as crianças em casa, um quarto pequeno, está chovendo. E aí a gente flexibiliza um pouco mais isso. Continua não sendo livre demanda, mas a gente para às vezes para assistir um filme. E existe um filme, né, já que hoje os filmes da Disney estão tão difíceis de assistir, mas existe um filme que eu gosto bastante, né? Eu veria umas 1000 vezes por cima, 1000 vezes seguidas. Eu gosto muito desse filme, que é o Rei Leão. E eu me pegava pensando, né, em algumas coisas, né, com relação ao filme. Para quem conhece a história do Rei Leão, você pode perceber que o filme ele gira em torno de alguns temas importantes. Um deles é a responsabilidade. Um deles é a vocação, é a tradição. E às vezes a gente se pega, eu vejo que aqui no Brasil, né, eu vejo pela minha própria geração, né, eu vi Rei Leão no cinema, era criança, pequeno. Mas como que a gente se pega às vezes no detalhe menor do filme, né? A gente se apega às coisas pequenas do filme. Isso demonstra a pequenez do nosso próprio coração, né? Como que nós mesmos não somos, não sabemos captar a beleza das coisas, né? Quase sempre quando eu pergunto aqui para alguém, o que você mais gostou lá do filme do Rei Leão? As pessoas falam, Hakuna Matata, o Timão e o Pumba, não sei o que, os seus problemas você deve esquecer, né? Porque é a parte engraçadinha do filme. Talvez, até mesmo, o diretor tenha dado uma ênfase numa parte que seja, assim, não o tônus da história. Ela não pega exatamente aquilo que se quer ensinar, né? Porque toda história tem o objetivo de instruir. Vocês sabem disso, né? Que toda história tem um intuito de instruir. Então, qual é a grande preocupação de eu não deixar livre demanda aqui em casa? Porque, cara, pega qualquer filmezinho da Disney, qualquer fábulazinha dessa, todas elas querem te ensinar alguma coisa. Elas querem te passar um ensinamento. E a pergunta que eu quero que eu te faça é o seguinte: você quer que o seu filho aprenda aquilo que está sendo colocado no filme? Responde para mim. Porque as presenças transformam. Lembrem sempre do seguinte: o que é uma criança? Uma criança é alguém que está muito sujeito às presenças, mas que ainda tem poucos domínios. Então ela tem a tendência de se temperar muito mais daquela presença que está se apresentando para ela. Muito mais.
Ela, diante de uma presença, ela vai pegar aquilo ali e vai absorvendo aquilo como uma esponja. Nós também fazemos isso, tá, meus amigos? Nós também fazemos isso. A diferença é que nós, que somos adultos, nós temos um maior domínio. Histórias conectam as pessoas a outras pessoas e conectam as pessoas com a verdade que está sendo revelada. Com a verdade que está sendo revelada ali. Então, se eu mostro, se eu começo a pegar um filmezinho aqui e começo a falar sobre desobediência dos pais, é isso que o meu filho vai absorver. Eu fiz recentemente um trabalho, dentro das Forças Armadas, relacionados às operações de informação. O que são operações de informação? São manipulações da informação para causar algum efeito diante de um inimigo numa guerra. Ou seja, meus amigos, isso existe, tá bom? O que eu quero falar para vocês aqui? Isso existe. Isso significa que nós, que somos sociedade, muitas das vezes somos tratados como massa, onde se desejam manipular aquilo que a gente pensa. Ou vocês acham que isso não existe? Vou contar uma novidade para vocês. Na década de 70, houve uma novela que o regime militar, na verdade, segurou o lançamento dela, não permitiu o lançamento dela, que é a novela Roque Santeiro. Os mais antigos, de repente, vão saber a que se refere essa novela e vão entender o que eu estou falando. Agora, talvez você que não tenha visto isso, pesquise depois. Roque Santeiro, ele trazia uma temática de um padre que largava o sacerdócio, tá? E trazia a temática de um divórcio. Havia um casal que vivia uma realidade terrível e se propunha o divórcio. O divórcio no Brasil ainda era um grande tabu, tá? Vocês acham que é coincidência, depois de Roque Santeiro, os divórcios crescerem em 60%, 70% no Brasil? Não. Isso começou a entrar no imaginário do povo. Então vejam que a importância do filme. Vamos voltar aqui, eu já dei uma volta muito grande, né? Estava falando do Rei Leão. Queria falar com vocês que a gente se pega no tema que não é o tema central dele, o Hakuna Matata. O que acontece na história do Rei Leão? O que acontece na história do Rei Leão? Preste atenção aqui. Há um leãozinho que nasceu para ser rei. E agora que lançou o Mufasa, dá pra gente conhecer a história mais ou menos do tio dele, né? Esse leãozinho que nasceu para ser rei, Simba, ele durante o filme demonstra todo um ritual, né? No qual lá o macaco pega ele, levanta. Então, ou seja, há uma tradição monárquica ali, né? O Rei Leão, ou seja, o Mufasa, e aí nasce ali, né? Dele, da seca do Mufasa, nasce o pequeno Simba, com uma promessa de que ele será o futuro rei, de que tudo aquilo será dele, que o ciclo da vida depende dele para poder continuar acontecendo, né? Tem até uma fase de diálogo do Simba com o Mufasa, que ele diz: mas pai, isso aqui tudo é meu, né? O símbolo daquele desejo ainda desordenado na criança. Pai, isso aqui tudo é meu, e por que a gente não come tudo, não come todo mundo? Ele: meu filho, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Sim, é verdade, você vai comer o antílope, você vai comer a zebra, mas você, quando morrer, você vai virar os alimentos para a grama, e a grama será comida pelo antílope. Então, nós como reis aqui, nós zelamos pelo quê? Pelo ciclo da vida, pela possibilidade de haver uma harmonia, um equilíbrio. E quando não acontece o equilíbrio, não acontece essa harmonia, tudo desanda. Então, simbolicamente, o Rei Leão ali, ele é o grande guarda desse ciclo da vida, disso tudo que acontece. Essa é a responsabilidade dele. Ora, no entanto, ele desobedece o seu pai, né, indo a lugares perigosos, e ele fica sujeito a um oportunista, que é o Scar. E o que o Scar tá ali, né? O Scar era para ter sido rei, ele vem de linhagem real, ele é um irmão de consideração do Mufasa, mas ele estava sempre ali procurando uma oportunidade, sendo ele mais fraco, para trair, para vingar-se do Mufasa, que tinha sido de alguma forma misericordioso com ele, permitindo que ele ainda vivesse
no território do rei. E aí acontece toda aquela preparação, né, daquela fatídica cena, onde o Simba ele está durante uma manada, e nessa tentativa de salvá-lo, ele acaba sendo atropelado ali pela manada, né? E falece e morre. E aí Scar aparece e de olho no trono, né, na coroa, ele olha para aquilo ali e diz o seguinte: Simba, fuja e nunca mais apareça. E é isso que vai acontecer com Simba, né? Ainda muito criança, sem capacidade de assumir as responsabilidades, ainda não tendo muito bem um roteirista e um crítico bem definido, sendo ele só personagem num palco, não tendo domínio sobre as coisas, sendo suscetível a todas as presenças que estão ali, inclusive a presença do tio dele, ele ouve esse conselho e foge. E aí ele conhece essas duas figuras, né, que o filme destaca com bastante graça, né, que é o Timão e o Pumba. E o Timão e o Pumba vão ensinar a ele uma lição que é mais ou menos a lição que todos nós aprendemos na vida, né, nos últimos tempos, sobretudo no mundo hedonista que nós vivemos, que é o seguinte: não, para com isso, Hakuna Matata, entendeu? Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, isso é aprender. Hakuna Matata. Ou seja, esquece as suas responsabilidades, viva dos prazeres, viscoso mais gostoso, né? É isso aqui, que beleza, olha um lugar bonito, olha um lugar para descansar. Existe uma cena que assim, ela chega a me arrepiar, e eu mostrava esse detalhe para os meus filhos, né? Há um momento onde o Simba tá com as patas assim, vem o Timão e o Pumba e raspam não, como é que diz? Eles aparam as unhas, ou seja, a grande arma do leão, as garras, são naquele instante o quê? Inutilizadas, neutralizadas. E assim a gente vai vivendo a nossa vida, né? Quando a gente vai fugindo das responsabilidades, vivendo uma vida de prazer, a gente vai aparando, a gente vai neutralizando as nossas garras, a nossa força diante da vida. E aí a nossa vida vai perdendo um tônus. E se por um instante ela vai ganhando pequenos prazeres, pequenas euforias, mais cedo ou mais tarde nós experimentamos uma depressão. Um instante onde a gente olha para a vida e diz assim: cara, não tem sentido, o que eu estou fazendo aqui? Não tem nada que tensione a minha vida. Uma espécie de falta de vontade, um repouso. Essa é a realidade do Rei Leão. E aí ele acomoda, até que alguma coisa chama a atenção dele. Aparece a Nala, que era a amiguinha de infância dele, e essa amiguinha de infância, ela faz o quê? Quando eles se encontram, ele pergunta o que ela está fazendo por ali. Ele foi para um lugar far away, né? Bastante distante. O que ela está fazendo ali? Não, mas ela está lá porque há fome no reino. O reino que deveria ser do Simba. A família que deveria ser do Simba. A responsabilidade que deveria ser do Simba. Sim, mas ele estava ausente. Ele não havia concedido a presença dele naquele lugar. E a ausência levou exatamente a males que afetam outras pessoas. É isso que acontece conosco, tá, meus amigos? Quando nós não ouvimos o chamado da responsabilidade, o chamado da nossa vocação, quem sofre na maioria das vezes somos nós, sim, mas são aqueles que dependem de nós. O que acontece com um filho, com um pai que é negligente? O que acontece com um marido, com a esposa que é negligente? O que acontece com a esposa quando o marido é negligente? O que acontece com a paróquia, com a comunidade, quando o padre, quando o sacerdote é negligente? Quando os seus membros são negligentes? O que acontece com o teu trabalho quando você não está lá? Quando a sua cabeça está em outro lugar? Quando você chega atrasado? Quando você não faz o dever que você tem que fazer? O que acontece com a escola, né? Quando os seus alunos não se preocupam, quando seus professores não estão nem aí, quando seus diretores não estão nem aí? Percebem isso? A responsabilidade deixada para trás, ela destrói a nossa vida e destrói a vida de um outro. E é isso que estava acontecendo. E naquele instante, Simba vê a sua consciência se acusar. Mas aí ele diz: não,
Não. Hakuna Matata. Sabe? Isso é que é viver. Eu estou bem aqui. Os seus problemas eu tenho que esquecer. Aquele já não sou eu, sabe? Aquele é meu passado. Deixa isso pra lá. Esquece as suas culpas. Eu já falei isso com vocês aqui, né? Terapia, esquece as suas culpas. É isso que falam pra vocês na terapia, né? Não, deixa pra trás, sabe? Esquece. Passou. Não. Se responsabiliza pela tua dor. Se responsabiliza por aquilo que você fez, por aquilo que aconteceu. Diz, bate no peito e diz assim, ó, só minha culpa, minha tão grande culpa, fui eu que fiz isso. Esse é o único caminho que tem de cura dentro de uma terapia. Assumir a responsabilidade por aquilo que você fez, por aquilo que está acontecendo na tua vida. Assumindo o batente, a lavra que é sua, que é o teu trabalho, que é a tua missão. Superando o desconforto disso, inclusive. Esse é o caminho. E aí não, Simba deixa isso para trás, né? Hakuna Matata. Até que assim, por conta de um amor que ele tem pela Nala, aquilo afeta ele. E ele, mesmo assim, ainda fica só balançado. Até que aparece Rafiki, um sacerdote, aquele mesmo que pelas mãos dele, Simba foi apresentado diante da comunidade. Simba foi batizado, podemos chamar assim, né? Foi feito na fronte dele um símbolo de realeza. E Rafiki começa a fazer o seguinte: não, vem cá, meu filho, eu sei quem você é. Eu sei quem você é, você não pode fugir disso. Venha cá, eu conheci seu pai. Eu conheci seu pai. E ele leva Simba a uma experiência mística, né? Que a princípio Simba também está preso a um materialismo. Ele leva Simba até um rio e ele diz assim, ó, vem cá que eu vou te mostrar teu pai, olha aí. E ele olha e diz assim, não, que meu pai? Eu estou vendo eu. Esse é o meu reflexo. É aquele poema da Adélia Prado, né? Às vezes Deus me rouba a poesia, eu olho para a pedra e vejo pedra. Ou seja, eu já não consigo ir além disso. Eu não consigo mais ver o que simboliza a pedra. Eu não consigo ver mais o que aquilo quer me dizer para além do que há de material. Então Simba olha o reflexo e ele vê o reflexo. Mas quando ele aguça o seu olhar, acalma seu coração, abre a sua mente, ele consegue ver Mufasa que habita ainda dentro dele, que habita ainda naquelas primeiras palavras que ensinaram a ele que ele haveria de ser rei, que reforçavam nele a responsabilidade, que falava sobre os antigos reis que vivem no céu. E quando Simba olha para o céu, ele ouve a voz de Mufasa que diz, Simba, você esqueceu de mim. Essa talvez seja a frase que hoje você precisa ouvir, que eu preciso ouvir. Seja a voz de que Deus que fala lá de cima para você, fulano, você esqueceu de mim. Você esqueceu de mim. Maurício, você esqueceu de mim. Ou seja, a voz das nossas próprias realidades e responsabilidades falando, né? Imagine como se fosse o seu trabalho falando para você. Fulano, você esqueceu de mim. O seu filho falando para você. Papai, mamãe, você esqueceu de mim. O seu marido falando para você. Mamãe, meu amor, você esqueceu de mim. Porque essas foram as frases de Mufasa. Simba, você esqueceu de mim. Remember who you are. Lembre quem você é. Você não é essa pessoa jogada aí que tem que ficar vivendo de prazerzinho, de viscoso mais gostoso, de lugarzinho bonito e repousozinho e drinkzinho, né? O sonho da vida de todo mundo, né? O sonho da vida do Instagrammer, né? Remember who you are. Se lembre quem você é. Deixa eu botar para carregar aqui só para a gente não morrer no meio do caminho aqui, tá? Então, se lembre de quem você é. Se lembre de quem você é. Esse é o chamado. Existe uma coisa muito simbólica nessa parte,
Por quê? Porque durante esse processo, né, antes do Simba ver efetivamente o céu se abrindo e Mufasa aparecendo, o Rafiki pega um cajado e dá na cabeça do Simba, né? Dá na cabeça do Simba. Essa cajadada é óbvio que causa nele uma dor, mas olha como que a dor faz às vezes a gente voltar para a realidade, tá? Então às vezes se você está passando alguma coisa na tua vida agora que é um sofrimento, às vezes esse sofrimento ele não necessariamente é algo mal, tá entendendo? Ele às vezes é simplesmente o chamado para você voltar para a tua vida vocacional, tá? Para você lembrar das suas responsabilidades. Te salvem. Te salvem de quem? De você mesmo, cara. De você mesmo. De você. É interessante a gente perceber que esse símbolo, ele é o símbolo no crisma também, né? Que hoje as pessoas nutelam as coisas, né? E, modéstia à parte, até os sacerdotes nutelam, às vezes, algumas coisas. Durante a cerimônia do crisma, existe um processo antes de fazer o negócio depois que faz a unção com óleo, onde o bispo dá um tapa no rosto do crismando, né? Ele bate assim, ó. Como quem diz assim, ó: meu filho, a vida é dura, segue adiante. Observa que existe nessa cajadada um pouco desse símbolo da maturidade, né? O crisma, o sacramento da confirmação, ele é esse sacramento da maturidade. É aquela maturidade que você entende já que a vida não é um parque de diversões, a vida não é um morango, tá entendendo? A vida é dura, cara. A vida é dura. E quanto mais cedo você entender isso, que a vida é luta, você vai melhorar em tudo na tua vida. Você vai melhorar no teu casamento, cara. Eu sei que tem pessoas aqui que me seguem aqui, que são atendidas por mim, terapia de casal, ou me seguem aqui por causa de questões de casamento. Eu digo pra você, cara, entra no teu casamento com essa consciência de que a vida é dura. Ali é terreno de luta. Terreno de luta, de batalha. Não é o lugar, não é o seu parque de diversões para você deitar, agora casei e relaxei. Tem um monte de mulher que vive assim, né? Ai, o sonho, meu príncipe, o dia que eu casar eu serei feliz para sempre. Aí ela entra no casamento com esse consentimento, né? Agora eu posso relaxar. Agora eu não preciso mais ficar bonita, agora eu não preciso mais servir a ninguém, agora eu não preciso... E é o homem que faz isso também, tá? Eu estou colocando aqui o exemplo da mulher por conta dessa mística que existe das princesas da Disney, né? Das princesas da Disney, né? Do felizes para sempre. Então não. Agora que começa. Ali é o teu campo de batalha. É ali que tu tem que deixar teu sangue. Ali é a tua luta, pô. Ali é a tua luta. O teu casamento é a tua luta. É a tua tensão vocacional. Remember who you are. Se lembre de quem você é. É interessante que numa segunda tentativa, que o Rafiki, depois dele ter essa experiência, dessa clara evidência no qual ele conversa com o seu pai, que ele dialoga com a sua realidade vocacional e decide voltar, Rafiki pega de novo o bastão e tenta dar uma cajadada no Simba. E aí o que acontece? O Simba abaixa. Esse é o espírito que nós precisamos ter. O espírito do coração vigilante, alerta. Ou seja, eu fui precavido de que a vida é dura, mas agora essas coisas não me pegam de surpresa mais. Agora quando vem o desafio, a tentação, a luta, a responsabilidade, o peso, a cobrança, a perseguição, eu sei desviar dela. Por quê? Porque eu sei que isso está no script. Isso estava no grande roteiro. Então eu estou preparado para isso. Eu estou precavido para isso. Eu tenho um plano B para essa questão. E aí ele volta. Meus amigos, eu não vou me estender muito mais na história, porque Rei Leão é só você chegar aí, abrir aí teu Disney Plus, né? Porque eu acho que não tem mais no Netflix, né? E você assistir. Mas assistir com esse olhar, de novo agora. As tuas responsabilidades te salvam. São elas que salvam da tua mesquinharia. O que acontece, marido? Você que chega em casa e a sua casa está vazia, sem nenhuma presença. O que você vai fazer? Fala pra mim se não é verdade. Se tu não vai se atirar no sofá, ligar no Brasileirão ou lá na Champions League, deitar, abrir uma cerveja, pegar uma pipoca e ficar lá, ó, jogado, espatifado no chão, no sofá, assistindo. O que acontece quando sua esposa está chegando? Tu não já começa, putz, não lavei a louça, caraca, não fiz não sei o quê.
Não encare isso como ruim, sabe? Ela está te livrando de você mesmo. O que acontece com você, esposa, quando seu marido passa longos dias viajando, né? Aí tu para de escovar dente, né? Não se maqueia mais, acorda, fica de pijama o dia inteiro, né? Mas a presença do seu marido pode fazer o que com você? Ela pode te tensionar, ela pode não te deixar tão à vontade, ela pode fazer você manter a beleza. Você criança, como é que era quando você era criança? Você está ali no seu quarto fazendo alguma coisa, aí pensa em fazer uma artimanha ali, que você sabe que seu pai não vai deixar, sua mãe não vai deixar, mas o que acontece quando seu pai e sua mãe chegam? A sua personalidade é tensionada, você fica alerta, não é isso? As presenças nos salvam, as responsabilidades também nos salvam. As responsabilidades, elas nos salvam porque as responsabilidades são um comprometimento com essa presença. O que é quando você está no seu trabalho e chegou o patrão? Isso não é um evento ruim, entende? Pare para olhar para isso com outros olhos. Isso é bom para você. Isso te impede de você ser vagabundo, porra. Isso te impede de você ser um irresponsável, de você causar a tua própria destruição. As nossas responsabilidades nos salvam. Eu queria deixar aqui por último para vocês um desafio, tá? Para o nosso dia de hoje, eu já me estendi bastante. Termina aqui essa live e aí faça uma opção, assim, né? Tire uma foto daquilo que tensiona a tua vida, tá? Daquilo que tensiona a tua vida hoje. É o quê? É o meu convívio com meu filho? É o cuidado com meu filho, né? É um tempo com meu esposo? É um tempo com a minha esposa? É o ofício que eu estou realizando? É o trabalho, o projeto que eu estou trabalhando? É a aula que eu estou assistindo? É o papo matinal? Printa aqui a tela do papo matinal, faz o que for, posta no seu story lá e coloca assim, ó, hashtag as nossas responsabilidades nos salvam. Fala isso daí para você com frequência. Fala isso com você para frequência. Olha só, entende uma coisa, desejo é uma coisa que aparece com a presença, é espontâneo. Eu olhei aqui uma torta de limão, eu tenho desejo de comer. Eu olhei um sorvete, eu gosto muito de sorvete. Sorvete, eu tenho vontade de comer. Isso é um apetite, é um desejo. Vontade é uma coisa que se constrói. A vontade tem uma inércia, tá? Não se move a vontade com facilidade. Vontade se constrói. Eu preciso começar a ir para a academia para poder malhar. Beleza, meu irmão? Você tem que construir isso. Você tem que falar isso para você com frequência. Você tem que ver resultados que deram certo. Porque a vontade é difícil de mover. Então fala isso para você. Entendeu? Posta para você mesmo. Posta para você mesmo ali, ó, no seu story e coloca ali assim, ó, as nossas responsabilidades nos salvam. Me marca, porque eu quero compartilhar o que você postou para que você saiba que você não está sozinho para isso daí, que a gente está junto para fazer isso daqui. Eu não estou aqui de graça, tá bom? Eu não estou aqui de graça, eu não gasto aqui para vocês todos os dias. Hoje eu estou aqui praticamente há 40 minutos para que você continue com a tua vidinha merda que tu tá vivendo, tá entendendo? Não tô. Esse é o tempo que eu podia estar arrumando minha casa, eu podia estar com a minha esposa, podia estar com os meus filhos. Eu tenho esse tempo com eles. Porque quando eu tiver que jogar alguma coisa pro alto, eu jogo alguma coisa pro alto. Eu sei escolher a prioridade das coisas. Eu tenho aprendido nessa vida. Mas eu tô aqui com consentimento, né? Inclusive da minha esposa. Enquanto meus filhos ainda dormem. Mas não estou aqui de graça. Não faz esse tempo que eu estou aqui com você ser de graça. Tá? As nossas responsabilidades nos salvam. Nos salvam de nós mesmos. Da nossa mesquinharia, da nossa falta de generosidade. Tá bom, meus amigos? Quero desejar para vocês aqui um excelente dia. Tá? Minha continência demorada para vocês. Comenta aqui para mim aqui, ó. Eu topo. Coloca assim, ó. Eu topo. Se você também vai fazer comigo hoje esse desafio, tá? Quero saber se você está junto comigo aqui hoje, para a gente poder fazer isso daí. Ó, o Rodrigo já se manifestou aqui, já na continência dele aqui. Se você, ó, a Bruna aí também, ó, chegando junto aqui, ó, conosco aqui. Eu topo. É isso aí, eu quero saber de você, se você também topa, tá?
Você que está aqui assistindo depois, vai assistir no YouTube, que vai assistir aqui gravado, coloca nos comentários eu topo, tá? Vamos fazer essa corrente ficar forte. Vamos fazer as nossas responsabilidades nos salvarem. Vamos fazer a gente amadurecer, a gente crescer, tá bom? A crise que nós vivemos nos tempos de hoje, tá? Você pode reclamar de política, né? Pode conversar aí, Lula e Bolsonaro, que não sei o que, comunista, porque estão fazendo não sei o que nas nossas escolas. Só que a crise que a gente tem hoje não é a crise dos outros, meus amigos, é a crise dos santos, tá? Falta sermos santos, ou seja, o compromisso que nós temos que ter é sobretudo conosco. Ó, o Rafael e a Evelyn aqui também, ó, na continênciazinha. Então é isso, meus amigos, tá? Agora me complicou. Evaneil Morgado. Me corrija aí, cara, qual é seu nome? Pra eu já ir te conhecendo também, tá? Tá bom, meus amigos? A minha continência é demorada. Um excelente dia para vocês. Estamos de volta com o Papo Matinal. Esse período eu tô cuidando aqui da manutenção da casa. Vou conseguir fazer 7h30, tá? E vamos ver se eu consigo agora emplacar essa rotina voltando ao nosso horário normal do Papo Matinal, tá bom? O Morgado, suboficial EP Morgado. Pô, gostei, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha lá. Giovan, as nossas responsabilidades nos salvam. Um mantra perfeito. É isso aí, meu amigo. Que a gente fale isso para nossa consciência todos os dias. As nossas responsabilidades nos salvam. Fico esperando a marcação de vocês, tá? Hashtag, as nossas responsabilidades nos salvam. E me marca, põe lá, @MaurícioFérias85. Eu vou compartilhar de vocês. Você tá aqui em Salvador, meu amigo? Vai ser um grande prazer te conhecer, tá? Um grande prazer, Morgado. Muito feliz aqui de estar me acompanhando. A gente vai se esbarrar por aí, tá bom? Grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus, tá? Compartilhem essa live aqui com as pessoas que precisam ouvir.